Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar os efeitos do Ableton, os de áudio e os de MIDI. Os efeitos de áudio se encontram bem aqui, e para você utilizar o efeito, basta você vir aqui, pegar ele e arrastar aqui para o canal. Aqui chama Audio Effects, mas ele também pode ser usado em canais MIDI. Esse aqui é o delay, nós vamos começar por ele mesmo. O delay é um efeito que grava o sinal de áudio e repete o sinal em um espaço de tempo e com uma duração. Para você ligar e desligar o efeito, é só você clicar aqui nessa bolinha. E a intensidade do efeito é dada aqui no Dry Wet. Quanto maior o número, mais efeito vai estar no canal. Aqui no feedback é o quanto ele vai continuar repetindo. Essa parte aqui está relacionada ao tempo do delay. Aqui, se você deixar em sync, ele vai estar sincronizado ao BPM da música. Então, olha. E eu posso diminuir aqui a repetição por tempo. Vou deixar aqui em 16, só para ficar bem claro. Se eu desativo aqui a tecla Sync, aparecem esses dois knobs aqui. E nessa forma, o tempo do delay não está sincronizado ao BPM, ele fica independente. Então eu posso colocar aqui o valor que eu quiser em milissegundo, se eu for aumentando aqui em segundo. Aqui nesse elo é que eu vou deixar o lado esquerdo e direito sem estar igual, os dois podem estar diferentes. Aqui eu tenho um filtro, que eu posso desligar ele por aqui e ligar. Aqui eu tenho as frequências agudas, né? Desse lado, as frequências graves, as frequências médias, eu posso ir tirando aqui a frequência que eu quiser tirar das repetições do delay. Dessa forma. Aqui embaixo, eu tenho um efeito de modulação que eu posso usar ele nas repetições do delay. E aqui desse lado estão os modos do delay. No repeat, quando você troca o tempo, ele causa uma alteração no pitch da repetição. Dessa forma. Aqui no fade, quando você muda o tempo do delay, ele cria um crossfader entre o tempo antigo e o tempo novo. E já no modo jump, ele pula para o novo tempo do delay, dessa forma. E aqui embaixo tem um ping-pong, que quando você ativa, ele fica alternando a repetição, jogando da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda também. Eu também posso vir aqui em delay, clicar aqui nessa setinha, aparece os presets dos delays que já vem aqui no Ableton. Ele já vem com todos os parâmetros aqui pré-definido. É interessante você ir experimentando e ver qual combina mais com o som que você está utilizando. Ainda nos efeitos de áudio, eu também vou falar sobre o reverb. O reverb é um efeito que traz profundidade espacial para o som, simulando como se esse som estivesse acontecendo dentro de algum ambiente, grande ou pequeno. O Dry Wet no reverb também vai dar a intensidade do efeito. Aqui no Decay é o decaimento do reverb. Depois que o som tiver parado de tocar, o reverb vai dar uma cauda, e o tempo dessa cauda está aqui no Decay. O pré-delay é o tempo de atraso do reverb. Aqui tem um filtro também, que eu posso ligar aqui o low cut, cortar as frequências graves, tirar o corte aqui das agudas e deixar o corte. Aqui eu tenho um chorus que eu posso ligar e desligar, aqui tem a quantidade, aqui tem a velocidade.
Eu não vou entrar em muitos detalhes dentro do reverb, porque o reverb do Ableton é bem completo e ele daria uma aula por si só. E se eu for ficar explicando parâmetro por parâmetro, o vídeo vai ficar muito extenso. Outro efeito de áudio que eu resolvi escolher para falar nessa aula é o amp. O amp simula alguns cabeçotes, tanto de guitarra quanto de contrabaixo. Aqui eu tenho o estilo do amp, se eu quero um limpo, um boost, um para blues, um para rock, um lead, um heavy e um amp aqui para baixo. Aqui eu posso deixar ele em mono ou em estéreo. Aqui eu tenho o dry wet, que é a intensidade, né? Como a gente viu, sempre o dry wet vai ser a intensidade. Aqui tem o volume do amp, um grave, um médio, um agudo, uma presença e um ganho. Bastante simples aqui. E aqui, além disso, eu também tenho aqui embaixo o cabinet, que ele vai estar simulando aqui o gabinete. Então aqui eu posso escolher a quantidade de alto-falante aqui, se eu quero um de 12, 4 alto-falantes de 12 polegadas. Aqui eu tenho a posição do microfone. Aqui eu tenho o tipo de microfone, se é um dinâmico ou um condensador. E aqui eu tenho o dry wet, que também é a intensidade. Então aqui, só com isso, eu consigo simular um amplificador completo, com cabeçote, gabinete e até o microfone eu posso escolher ainda. Esse é o Autofilter, que é um filtro nativo do Ableton. Os filtros fazem um corte de volume em uma determinada frequência. Então, ele seleciona algumas frequências e as deixa passar. Percebam que aqui embaixo tem esses números aqui, ó. O 100, 1K e 10K. Isso aqui é a frequência. Então, aqui é de 0 a 100 Hz. Aqui de 100 Hz a 1000 Hz. Aqui de 1000 a 10.000. E aqui de 10.000 a 19.900 Hz. Se eu clico nessa bolinha amarela e movimento ela na horizontal, eu vou estar fazendo com que as únicas frequências que passam são as que estão para baixo dessa linha aqui. Então, se eu clico aqui e puxo, percebam que aqui a frequência ela muda de acordo com o que eu movimento aqui, ó. Então, se eu movimento aqui na horizontal, vai movimentar ali a frequência. E se eu movimento na vertical, o que vai movimentar vai ser a ressonância. E eu posso fazer esse movimento fluido aqui, ó, mexendo os dois ao mesmo tempo. Por isso que o Ableton coloca isso, para ficar um movimento mais dinâmico. Aqui na frequência, eu escolho qual frequência eu vou fazer o corte. E na ressonância, eu vou dar um pico no volume dessa frequência. Então, se aqui no eixo X eu tenho a frequência, aqui no eixo Y eu tenho o volume. Aqui eu tenho o tipo de circuito, que é o filtro. E aqui no Clean é o filtro limpo, né? E a partir do momento que eu mudo aqui para o ESR para baixo, ele cria aqui esse knob do drive, que eu vou criar alguns harmônicos aqui. E cada um desses vai criar alguns harmônicos diferentes. Aqui eu tenho o corte de 24 vai ser mais intenso do que o de 12. Percebam que aqui ele muda, ó. E aqui eu tenho os tipos de corte. Aqui eu tenho o low pass, que significa passa alta, então está passando só as frequências altas aqui que estão para baixo da linha. O primeiro aqui que já vem é um low pass, que é um filtro passa baixa, que ele só passa as frequências baixas aqui, então vai passar tudo que estiver para baixo da linha, ele corta do agudo para o grave. Aqui tem o high pass, que é o ao contrário, ele corta do grave para o agudo, então é o filtro passa alta, ele deixa passar as frequências altas. Aqui tem o band pass, que é um filtro que passa essa banda aqui de frequência. Aqui tem esse filtro que é o oposto do band pass, que é quando você não deixa passar essa banda de frequência em específica. E esse último aqui é o morph, que ele cria esse knob aqui e você aumentando ele, você vai conseguindo transitar entre todos os formatos dos filtros. Aqui a gente tem também o EQ8, que é o equalizador do Ableton 8 bandas. Ele é parecido com o filtro, mas ele geralmente é para ficar mais estático, né? Um corte high pass. Eu consigo ir mudando os formatos dos cortes aqui para eu ir conseguindo fazer a equalização que eu queira. Os pontos na linha ficam aqui embaixo e eu posso ligar eles e desligar por aqui. Aqui fica o kill do EQ. Quando esse fonezinho de ouvido aqui está em azul, ele está ativado. Então, se eu clicar aqui no número 3, eu vou estar escutando só a frequência do número 3, da bolinha que você está clicando. Esse aqui é o Spectrum e ele é um analisador de espectro nativo do Ableton Live. Então, se eu der o play aqui, eu posso clicar 2 vezes.
Daí com isso ele vai ampliar a imagem aqui do gráfico e eu vou conseguir enxergar melhor todas as frequências. Aqui eu posso mudar os canais, se vai ser da esquerda ou da direita, só da direita ou só da esquerda. Aqui eu tenho o tempo, mas aqui eu nem costumo mexer em nada não. Eu costumo deixar assim mesmo, só para analisar aqui as frequências que estão. Se eu pegar um equalizador e colocar ele aqui, antes do Spectrum, olha o que vai acontecer. O Spectrum vai mostrar as frequências que eu estou tirando aqui no equalizador. Além dos efeitos de áudio, eu também tenho disponível os efeitos MIDI, que fica aqui embaixo. O primeiro que eu decidi falar foi o Arpeggiator. Os efeitos MIDI você realmente só vai poder colocar ele no canal MIDI, diferentemente dos efeitos de áudio. Eu vou começar pelo Arpeggiator. Então eu venho aqui em MIDI FX e arrasto ele aqui para o canal MIDI. Os efeitos MIDI sempre vão precisar de algum instrumento depois deles. Então eu vou utilizar aqui um sintetizador nativo, que é o Operator, e olha só, aqui está uma barra inteira. E percebam, ó, com o Arpeggiator desligado, com o Arpeggiator ligado. Então ele picota o som. A velocidade está aqui no rate. O tamanho da nota está aqui no gate. E os steps vai ser as divisões. Aqui eu calculo a distância em semitons dessa divisão. E aqui eu tenho o estilo, se é subindo e descendo e assim vai. Agora que eu posso vir e colocar outros efeitos MIDI aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui nos efeitos MIDI porque ele é mais avançado e não é o intuito desse guia aqui, que é para iniciante. Mas aqui só para demonstrar eu vou colocar alguns efeitos MIDI aqui. Vamos dizer que tenha ficado pronto, eu posso vir aqui, ó. Se eu clico 2 vezes eu minimizo, eu venho aqui, aperto Shift e clico que eu seleciono todos. Eu venho, aperto Ctrl, Shift e G. Eu venho e aperto Ctrl G. E ele cria esse grupo aqui para mim. Então eu criei um grupo com todos esses efeitos aqui e o sintetizador aqui. E eu clico aqui nesse disquete e ele salva aqui para mim. Eu vou chamar, por exemplo, aqui de Operator Tutorial. E eu clico aqui, eu venho em Instrument Rack. E o que eu salvei tá aqui, ó. Eu posso vir aqui pegar ele e arrastar ele aqui para um canal MIDI e o timbre que eu criei vai estar salvo aqui dentro do Instrument Rack. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. A próxima aula está aparecendo aqui na tela, é só você clicar.